Bom, pessoal, então é o seguinte, 4 exercícios. Então, a gente vai fazer essa aula em 2 partes, né, pessoal? 3 exercícios aqui no quadro e a gente vai para a apresentação aqui para poder fechar um 4º exercício. Então, lá, pessoal, exercício de revisão. Então, dentre os compostos a seguir, indique qual deles apresenta apenas ligações covalentes normais. Então, veja, o que ele está pedindo nesse exercício, pessoal? Apenas. Aí, pega o teu marca-texto. Ligações covalentes. Ligações covalentes normais, então, aquelas que são formadas. Eu vou puxar aqui em cima, ó. Lembrando, covalentes normais, covalente é um compartilhamento, cada um participa com um elétron para formar o par eletrônico, certo? Agora, a covalente coordenada, lembra que quem estava estável e tinha um par de elétrons disponível compartilhava. Então, essa aqui é a covalente coordenada. No exercício 1, ele está pedindo as covalentes normais, ou seja, estas aqui. Cada um participa com um elétron para a formação do par. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. No SO3, a gente fez no finalzinho da aula passada, estou revisando com vocês. Então, lá, como é que eu monto o composto? Olha como é fácil, pessoal. Quem faz o maior número de ligações fica no meio. Ou, nesse caso, tanto enxofre quanto oxigênio faz o mesmo número de ligações. Por quê? Porque tem o mesmo número de elétrons, uma vez que estão na mesma linha vertical. Dá um pauzinho aí de novo, pega a tua tabela periódica. Não dá para começar a aula de química sem tabela, chuchus. Então, vamos lá. Pego lá o enxofre, coloco no meio, os oxigênios nas extremidades. Olha só, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. O que o enxofre e o oxigênio vão querer fazer? 2 ligações. Preste atenção agora, pessoal. Por que 2 ligações? Porque um átomo se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, e isso é regra geral, né? Lembre que existem várias exceções à regra. Bom, veja como é interessante, pessoal. Para um exercício desse, que é um exercício de múltipla escolha, que você não tem que apresentar a resolução, é muito tranquilo de você trabalhar. Ele pergunta apenas ligações covalentes normais. O enxofre e o oxigênio querem fazer 2 ligações. Olha só. Faço a primeira ligação. Estabilizei o oxigênio? Não. Estabilizei o enxofre? Não. O que eu faço? Segunda ligação. Posso fazer com outro oxigênio? Não, pessoal. Lembra o esqueminha? Você só pode passar para outro átomo do outro elemento se um deles estiver estável. Algum deles está estável? Não. Então, eu continuo fazendo ligação aqui. Certo? Quando eu fiz a minha dupla ligação, o que acontece? O oxigênio fez 2 ligações, o enxofre fez 2 ligações, e aí meu composto está estável. Ué, mas eu tenho SO3, eu tenho 3 oxigênios. Como que esses 2 outros oxigênios se ligam? Pela ligação covalente coordenada. Portanto, como não me interessa a ligação covalente coordenada, eu só quero ligação covalente normal, isso aqui não me interessa mais. Vou puxar em alaranjado aqui para você lembrar. Então, esse composto não me interessa mais, porque ele faz, além das 2 ligações covalentes normais, ele faz 2 ligações covalentes coordenadas. Como eu quero apenas covalentes normais, esse não me interessa. Tranquilo? Muito bem. No NaCl, olha só. O Na, se você olhar na sua tabela periódica, ele está no grupo 1 da tabela periódica. Quem está no grupo 1 da tabela periódica tem 1 elétron na camada de valência. Se ele tem 1 elétron na camada de valência, para ele é mais fácil perder 1 ou buscar 7 para se estabilizar. Perder 1. Então, lá, ele vai querer perder 1 elétron. O cloro, por sua vez, está no grupo 17 da tabela periódica. Se está no grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, correto? Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai querer ganhar 1 elétron. Pessoal, me interessa esse item B? Não me interessa. Por quê? O que você respondeu aí? Ora, olha lá. Se um perde, outro ganha, a ligação é iônica. Se a ligação é iônica, me interessa para este exercício? Não.
No NH3, vamos lá, pessoal. Quem tá sozinho fica no meio, eu te ajudo um monte. Vamos lá, vamos montar então. O nitrogênio tá no grupo 15 da sua tabela periódica, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai querer fazer o quê? Ganhar 3. Ou seja, ele vai fazer 3 ligações. Certo até aqui? Tá. Agora pare e lembre. E o hidrogênio? O hidrogênio é aquele carinha que só tem um único elétron na última camada. Na última e única camada. Isso significa o quê, pessoal? Que ele é uma exceção à regra. Ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência e, portanto, ele quer ganhar um elétron. Que tipo de ligação você tem aqui? Os dois querem ganhar a ligação covalente. Opa, tá me interessando. Se ele quer ganhar um elétron, ele faz uma ligaçãozinha só. Tá, beleza? Vamos montar meu composto? Então, nitrogênio lá no meio, os hidrogênios nas extremidades. Olha só. Nitrogênio quer fazer 3 ligações, o hidrogênio quer fazer uma. Faço uma para cada. Estabilizei o nitrogênio, olha lá, os nitrogênios. O nitrogênio fez 3 ligações só. Cada hidrogênio fez uma ligaçãozinha só. Estabilizei. Que tipo de ligação eu usei aqui? Covalente, normal. Portanto, esta é a minha resposta. Certo? Então, veja a diferença, pessoal. Aqui eu tinha uma dupla ligação, covalentes normais, né? Cada um entrou com um par de elétrons, mas quando eu fiz essa dupla, eu já estabilizei meu composto. Eu tenho 2 oxigênios a mais, então significa que eu tenho ligações covalentes coordenadas. Tá tranquilo? Aqui no NaCl não poderia ser porque a ligação é iônica, não é covalente como o exercício pede. Um perde, outro ganha. No terceiro, o que acontece? Nitrogênio queria fazer 3 ligações, hidrogênio só uma ligação, fiz uma para cada, estabilizei meu composto, é ligação covalente normal. Tranquilo? Bom, vamos fazer no O3, pessoal, só para você dar uma analisada. Então, lá, O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Não se preocupe, por enquanto, com a posição desses átomos, porque a gente vai ver na próxima aula já, geometria molecular, que a gente vai posicionar esses átomos na minha molécula. Tudo bem? Então, não se preocupe por hora. Bom, o oxigênio, pessoal, em que família que ele está na tabela periódica? Grupo 16. Se ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai querer ganhar 2. Ou seja, ele vai fazer 2 ligações. Sossegadinho? Então, vamos lá. Vou fazer a primeira ligação. Estabilizei um dos 2 oxigênios? Não estabilizei. Vou fazer a minha segunda ligação. Posso fazer com outro? Não posso, pessoal. É o mesmo esqueminha. Eu só posso pegar outro átomo do elemento se um dos 2 estiver estável. Algum dos 2 está estável? Não. Então, eu continuo a ligação aqui. Tudo bem? Quando eu fiz a minha dupla ligação, eu estabilizei o oxigênio da direita e o oxigênio da esquerda. Beleza? Como é que eu vou ligar o outro oxigênio? Bom, vou ter uma ligação covalente coordenada aqui. Por isso, esse exercício, esse item também não me serve. Tranquilo? Ótimo, pessoal. Vamos lá. Veja agora o meu segundo exercício. Somando-se o número de ligações covalentes coordenadas das moléculas HNO3 e HClO4, teremos um valor igual a... Bom, veja, eu estou pedindo para você usar a tabela periódica, mas é claro, tem o exercício, ele pode dizer, olha, o hidrogênio tem um elétron na última camada, o nitrogênio está no grupo 15, o oxigênio é um calcogênio, e isso tudo, essas informações, permitem que você resolva o teu exercício sem a tabela periódica, tudo bem? A gente vai estar usando a tabela aqui, mas você já sabe, desde do momento em que a gente começou a trabalhar com a tabela periódica, que existem essas possibilidades, tudo bem? Então, vamos lá. Quero saber quantas ligações covalentes coordenadas eu tenho aqui. Pega o teu marca-texto, pessoal, grife lá, covalentes coordenadas. Um ou outro exercício pode dizer, quero saber quantas ligações coordenadas eu tenho. Não é o mais completo, não é o mais correto. Mais coordenada é ligação covalente. Lembra também, pessoal, importante você
analisar que existe uma tendência em que o nome coordenado desapareça, fique só ligação covalente. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, tanto faz um elétron de um quanto um elétron de outro, aquele da vaquinha, lembra que a gente comentou? Para composição do par de elétrons, que vai ser compartilhado, quanto a formação do par de elétrons de um átomo só, o fato é que esse par de elétrons, ele é compartilhado pelos dois. Então, tanto faz na covalente comum como na covalente coordenada, o par de elétrons é compartilhado. Por isso que esse nome coordenada até tende a desaparecer. Fica atento, certo? Tudo bem? Bom, ele quer saber quantas covalentes coordenadas eu tenho aqui. Bom, como é que eu vou montar esse meu composto? Então, vamos por partes. HNO3. Então, vamos lá. Lembra das 3 regrinhas? Hidrogênios ligam-se aos oxigênios. Se não lembre, pegue lá na aula passada, pessoal. Hidrogênios ligam-se aos oxigênios, que ligam-se ao elemento central, certo? Grupinhos OH ligam-se ao elemento central. Se sobrar oxigênio ou hidrogênio, liga-se ao elemento central. Lembrou? Então, vamos, venha para cá. HNO3. Hidrogênios, quantos? 1. Então, hidrogênio liga-se a quem? Ao oxigênio. Esses grupinhos HO ligam-se ao elemento central. Quem que é o elemento central? Nitrogênio. Se sobrar hidrogênio ou oxigênio, liga-se ao elemento central. Sobrou hidrogênio? Não. Por quê? Porque eu tinha 1, já usei 1. Sobrou oxigênio? Sim, sobraram 2 oxigênios. Por quê? Porque eu tinha 3 e só usei 1. Sobraram 2 que vão se ligar a quem? Ao elemento central. Tudo bem? Onde é que eu posso colocar o oxigênio? Não importa, pessoal, tanto faz em cima ou embaixo ou do lado, o fato é que vai se ligar ao nitrogênio. Tranquilo? Bom, vamos colocar aqui, pessoal. Olhe para cá. Hidrogênio, 1 elétron. Oxigênio tem 6 elétrons. E veja, lembra quando eu falei para vocês que a gente distribui os elétrons aos pares? Pois é, olha que eu já estou organizando aqui, porque eu sei que vai ter ligação aqui e ligação aqui. Para não ficar bagunçado, eu já deixei 1 elétron para cada lado. Tudo bem? Então, lá o oxigênio tem 6 elétrons. Nitrogênio, 5. Então, já deixo aqui um pronto, ó lá. Tá tranquilo? O que você sabe? Vem aqui comigo. Você sabe que o hidrogênio, ele faz uma ligação. 1 elétron na última camada vai querer ganhar 1. Tudo bem? Nitrogênio, olha na sua tabela, tá no grupo 15. Grupo 15, 5A. Você tá no grupo 5A, 5 elétrons na última camada. Vai querer ganhar 3, e se vai ganhar 3 ligações. E o oxigênio, o grupo 16, 6A, 6 elétrons na última camada, vai querer ganhar 2, portanto, todas ligações covalentes. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer 2 ligações. Tá me acompanhando? Olha como isso aqui é importante. Porque quando você faz aquela análise, você consegue fazer a ligação mais facilmente. Olá, o hidrogênio compartilhou um par de elétrons, ligação covalente comum. Tudo bem? Estabilizou. O oxigênio faz 2 ligações. Então, ele já fez uma aqui. Aonde que ele vai fazer a segunda? Com o nitrogênio. Olá, outro compartilhamento, ligação covalente comum. Por que a ligação é covalente comum? Revisão, pessoal. Por quê? Porque no par eletrônico, par 2, um elétron é do oxigênio, outro do nitrogênio, certo? Bom, quando eu fiz a segunda ligação com o oxigênio, eu estabilizei também esse oxigênio, certo? Nitrogênio faz 3 ligações. Uma está aqui. O que eu vou fazer? Preciso de mais 2. Faço com quem? Com o oxigênio. Posso fazer uma ligação covalente coordenada já? Não posso, porque para fazer ligação covalente coordenada, o elemento tem que estar, o átomo tem que estar estável. Ele está estável? O nitrogênio está estável? Não. Então, ele continua fazendo uma ligação covalente comum. Então, lá, fiz a segunda ligação. Estabilizei o nitrogênio? Não. Estabilizei o oxigênio? Não, porque o oxigênio quer fazer 2. Onde que eu vou fazer a minha segunda ligação? Aqui, pessoal. Por que não posso fazer lá em cima? Porque nenhum dos dois estava estável. Tá, beleza?
Bom, quando eu fiz essas duas ligações, a minha dupla ligação, eu estabilizei o nitrogênio, que fez as 3 ligações, e estabilizei o oxigênio, que fez as 2 ligações. Ora, meu composto está estável. Como que acontece essa ligação aqui? Aí, pronto. É a ligação covalente coordenada. O nitrogênio está estável, tem par de elétrons disponível e ele compartilha com o oxigênio. Então, aqui eu tenho uma ligação covalente coordenada. Tranquilo? Bom, vamos para HClO4. Da mesma fórmula, mesma estrutura. Hidrogênios ligam-se aos oxigênios. Tem um hidrogênio, ligo ao oxigênio. Certo? Que vou ligar esses grupinhos OH ao elemento central, que é o cloro. Certinho? Olá. Sobra de hidrogênio e oxigênio liga-se ao elemento central. Não sobrou hidrogênio, mas sobraram 3 oxigênios. Então, vou ligar ao elemento central. Tranquilo? Bom, vamos fazer a análise. O hidrogênio faz uma ligação. O cloro está no grupo 17, olha aí na sua tabela periódica. Grupo 17 é o grupo 7A. Se está no grupo 7A, tem 7 elétrons na última camada e se estabiliza com 8, ou seja, ganha 1. Uma ligação. Ligação covalente, os dois querem ganhar. Oxigênio a gente já tinha visto, quer fazer 2 ligações. Olha aqui, pessoal, veja como eu já não preciso mais fazer a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica. Eu já posso ir direto. Vamos começar a estabilizar. Na mesma sequência, hidrogênio liga-se ao oxigênio, certo? Estabilizei o hidrogênio. Oxigênio precisa de 2 ligações. Com quem que os grupinhos HO se ligam? Ao elemento central. Fiz a segunda ligação, certo? Estabilizei o oxigênio, que fez as 2 ligações. O cloro, essas alturas do campeonato, também já fez uma ligação que ele precisava. Bom, então está estável. Como é que eu vou ligar os outros oxigênios? Ora, ligação covalente coordenada. Certo? Então, eu vou ter aqui 3 ligações covalentes coordenadas. Aí, o que ele pede? Somando-se o número de ligações covalentes coordenadas, 1 mais 3, 4 ligações, portanto, no total. Tranquilo? Conseguiu fazer das 2 maneiras, pela fórmula de Lewis, né? Ou fórmula eletrônica, que aparecem os elétrons. E essa fórmula aqui, que eu apresento apenas as ligações, eu chamo de fórmula estrutural. Aparece a estrutura, só as ligações. Tranquilo? Bem, veja agora esse exercício aqui. Eu quero saber qual é o número máximo de ligações covalentes coordenadas que o enxofre poderá efetuar. Bom, o enxofre, pessoal, ele está no grupo 16. Se ele está no grupo 16, é o grupo 6A antigo, tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai querer fazer o quê? Ganhar 2. Ou seja, ele vai fazer 2 ligações. Correto até aqui? Muito bem, pessoal. Então, olha só, o enxofre, então, tem 6 elétrons na última camada. O que ele precisa? Fazer 2 ligações. Então, 2 elétrons eu vou usar para fazer uma dupla ligação, correto? Sem ligação simples, o fato é que eu vou usar 2 elétrons, beleza? Então, 2 elétrons estão mortos porque eu quero estabilizar, fazer uma ligação covalente comum. O que vai acontecer? O que sobrou para fazer ligação covalente coordenadas? Sobraram 2 pares de elétrons. Ou seja, eu posso fazer 2 ligações covalentes coordenadas no máximo. Certo? Tranquilo? Só para você observar. Pega lá na sua página 40 da apostila. Se você pegar na página 40, ele está falando de alguns elementos, algumas famílias. Vamos pegar, por exemplo, o fósforo, que está no grupo 15, 5A antigo. Se ele está no grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. O que ele vai querer fazer? Ganhar 3. Ou seja, ele vai fazer 3 ligações.
Ora, pessoal, se ele vai fazer 3 ligações, ó, 3 elétrons estão mortos para fazer essas 3 ligações, correto? O que sobra? Um par de elétron disponível. Ou seja, ele pode fazer, no máximo, uma ligação covalente coordenada. Tudo bem? Isso se precisar, beleza? Pessoal, então agora a gente vai para uma outra parte da aula. Então, fique aí, aguenta um pouquinho. Então, para dar continuidade a essa aula, então, pessoal, para fazer o 4º exercício, eu quero olhar com vocês uma parte teórica ainda para a gente fechar, de fato, a parte de ligações. Então, são propriedades dos compostos. Vou falar dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. Então, os compostos iônicos, pessoal, o que tem de importante nesse composto iônico? Lembra que na ligação iônica, um perdia, outro ganhava? Isso significa que um fica positivo, o outro fica negativo, correto até aqui? Muito bem, o que acontece? O cuidado que você tem que tomar, pessoal, é que como num composto iônico você tem várias cargas positivas e várias cargas negativas, elas se atraem mutuamente. Então, se você lembrar do NaCl, que era formado por um sódio e um cloro, como o sódio é positivo, ele atrai o outro cloro. E assim por diante. Ele forma o que a gente chama de retículo. O que é um retículo? É uma rede pequena, cristalina do NaCl. Então, lá, ele forma uma rede de cátions e ânions atraídos mutuamente. Veja, lembra quando a gente falou da fórmula mínima do composto iônico? Então, aqui, ó, pessoal, a fórmula mínima para estabilidade é um sódio e um cloro, certo? Mas eles se atraem mutuamente, eles se aproximam. E porque eles se aproximam, lembra um pouquinho lá de estados físicos da matéria. Lembra lá um pouquinho, pessoal. Porque eles se aproximam, ficam muito juntinhos, eles ficam no estado sólido. Então, uma das características dos compostos iônicos é que eles são sólidos a 25 graus Celsius em uma atmosfera, condições ambientes. Além disso, eles têm alto ponto de fusão e ebulição. Justamente por quê? Porque a atração entre os cátions e ânions é tão forte, tão forte, tão forte, que é difícil eles se afastarem. Por isso, eles têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Além disso, eles têm aspecto cristalino. E uma parte bastante importante que te ajuda bastante nos exercícios, quando a gente fala em características de compostos iônicos, é que eles conduzem corrente elétrica quando eles estão fundidos. O que é fundido? Passado para o estado líquido, do sólido para o líquido. Então, fundido ou em solução aquosa. Então, se você pegar na tua apostila na página 34, você tem essas informações aí. Pegue tua apostila, grife aí. São as características dos compostos iônicos, aqueles formados por ligação iônica. Então, pessoal, só para a gente concluir aqui, para ficar fácil de você lembrar, o NaCl não é o sal? Então, lembra um pouco do sal grosso. Se você lembrar do sal grosso, você lembra de muitas características dos compostos iônicos. O sal grosso não é sólido? É. Ele não tem alto ponto de fusão e ebulição? Tem, porque se você já fez costela na sua casa alguma vez na vida, você sabe que você coloca lá o salzinho, ela assa e no final você tem que fazer o quê? Dar aquela batidinha para tirar o sal. Por quê? Porque ele tem um alto ponto de fusão e ebulição. Tudo bem? Bom, além disso, pessoal, ele tem aspecto cristalino. Se você olhar o sal grosso, ele forma um cristalzinho, certo? E aí conduz corrente elétrica quando está no estado líquido ou em solução aquosa, ou seja, misturado em água. Lembra lá do mar, né? Quando você está lá no marzão, né? Na praia, e aí começa a vir uma tempestade, todo mundo some da praia. Por quê, pessoal? Não por causa da chuva, obviamente, porque molhado você já está, né? Mas porque se cair um raio, conduz corrente elétrica, porque você tem uma solução aquosa. Tudo bem? Bom, vamos falar dos compostos moleculares, então. Página 41 da sua apostila. Tá lá, pessoal. Você pode achar um composto molecular, aquele formado por ligação covalente, nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E eu coloquei aqui a molécula de água, H2O, para você lembrar que a água é um composto molecular, hidrogênio quer ganhar, oxigênio quer ganhar, ligação covalente, portanto é um composto molecular. E você pode encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Tudo bem? Nas substâncias? Ok. Em geral, apresenta baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados aos compostos iônicos. Então, o composto iônico tem alto ponto de fusão e ebulição. Os compostos moleculares, eles têm pontos de fusão e ebulição menores do que os compostos iônicos. Tudo bem? E, por último, não conduzem corrente elétrica quando estão puros.
certo? Metais, esse você já viu, a gente só está revisando para juntar as informações, pessoal. Bons condutores de calor e eletricidade, então, veja, pessoal, condutores de eletricidade também te ajuda. Lembra quando eu falei do composto iônico lá, que conduz em corrente elétrica, fundido ou em solução aquosa? Os metais conduzem corrente elétrica sempre, certo? Em geral, de forma geral, né, pessoal? Em geral, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, são dúcteis e maleáveis, que você já viu, dúctil quando forma fio, maleável quando forma lâmina. E tem brilho característico. Tá na tua página 41, mais pro finalzinho. Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu ligação iônica, forma composto iônico, ligação covalente, forma composto molecular, e ligação metálica, forma os metais, portanto. Tranquilo? Vamos fazer o último exercício, então? Então, é o seguinte, pessoal. Analisa as propriedades físicas da tabela a seguir, A, B e C, as amostras, e daí ele diz assim, considerando os modelos de ligação A, B e C, podem ser classificados, respectivamente, como compostos. Quero saber quem que é iônico, quem que é molecular, quem que é metálico. Ora, pessoal, o que eu falei para vocês? Primeira parte, composto, os metais, eles conduzem corrente elétrica sempre. Então, olha só. Condutor de corrente elétrica, tanto a 25 quanto a 1000 graus Celsius, conduz sempre. Alto ponto de fusão e ebulição. Então, eu já sei que C corresponde a um metal. Tudo bem? Aí me sobra A e B. Bom, pessoal, o que você tinha visto? Que composto iônico, ele tem alto ponto de fusão e ebulição, certo? Então, veja, alto ponto de fusão e ebulição, conduz corrente elétrica, quando passa para o estado líquido, então tem que ter uma alta temperatura para ele conduzir corrente elétrica, para mudar para o estado líquido, certo? Então, se você olhar entre A e B, quem tem alto ponto de fusão e ebulição? Olha lá, compare. Lembra que o composto molecular, comparado ao composto iônico, tem baixos pontos de fusão e ebulição. Então, lá, pessoal, eu já sei que A, então, é iônico. Alto ponto de fusão e ebulição, conduz corrente elétrica quando fundido, ou seja, a temperaturas altas. Consequentemente, B vai ser um composto molecular. Por quê? Comparativamente tem baixo ponto de fusão e ebulição, não conduz corrente elétrica quando está puro. Tranquilo? Então, para o teu exercício, a tua resposta fica a letra D. Tranquilo, pessoal? Bom, então olha só. Você tem os exercícios para fazer da sua apostila na página 43. Então, página 43, os exercícios de ligações para você terminar. Tranquilinho? Deu uma boa revisada aqui, principalmente na ligação covalente comum e coordenada? Ok, nos encontramos então na próxima aula. Abraços!